Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Todo mundo já sabe o que é a Bíblia. Todo mundo já sabe onde vai abrir a Bíblia. Isso é muito bom. Veja como nós estamos progredindo, não é? E para os nossos visitantes que estão conosco, a gente avisa, mas para nós aqui a gente já vem com a Bíblia aberta e lida. Então vamos ler o nosso texto de hoje, do nosso estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. E hoje nós vamos ter o privilégio de ler 2 capítulos da Bíblia. Tem gente que desconfia que a gente consegue ler um. Nós lemos 1 e lemos 2 até na igreja, na escola dominical. Vamos juntos então? Eu levo o primeiro e vocês, compassada e cadenciadamente, fortemente, vão para o segundo. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem entre gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja... Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levrada a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, pois, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra o outro, e isto perante incrédulos? Só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas,
sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos terminar o segundo capítulo, bater um recorde, 2 capítulos inteiros. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo só com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois da vós mesmos? Vamos concluir juntos o verso 20? Vamos lá. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Puxa, tome assento, parabéns, campeões da Bíblia. Vocês são realmente extraordinários, graças a Deus, porque nós lemos nesse instante 2 capítulos da Bíblia, os quais nós estudaremos nessa manhã, nesse nosso abençoado culto da família com escola dominical, que é um culto completo, com banda, coral, com você, com todos nós, e que, além disso, ainda inclui a leitura da Bíblia sistemática. Você vai lendo, 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 e daqui a pouco você conclui a leitura de toda a Bíblia. E não só a leitura, como também o estudo desta palavra abençoada. Aqueles que porventura não sabem, ou ainda não despertaram para isso, nós produzimos, esta igreja produz e é usado em vários lugares do Brasil e do mundo, um manual de estudo da Bíblia, para tornar ainda muito mais didático o estudo da Bíblia Sagrada. Então tem um guia, tem um manual chamado Revista da Escola Dominical. Tem para jovens e adultos, tem para adolescentes, que está ótimo, e tem para crianças de todas as idades. Impressionante. Nossas crianças, lá embaixo, estarão estudando, e nossos adolescentes, esses 2 capítulos, os mesmos capítulos que a gente. De modo que, quando você chegar em casa, você deve perguntar da criança o que é que ela estudou, como é que ela estudou, e você pode ensinar a ela, porque você estudou aqui e é o mesmo tema. Ou você pode atentar bem, porque a criança pode ter alguma coisa para lhe ensinar também. Logicamente que respeitando a geração, respeitando a idade, a linguagem, o processo didático, para que a criança entenda muito bem. Que coisa boa, maravilhosa. Eu acredito que nenhum de vocês que aqui está tem dúvida da atualidade deste ensinamento. Não precisa ser teólogo para observar quão importante e prático e aplicável à vida de cada um de nós hoje, e também retratando a sociedade de hoje, é esse texto, esses 2 capítulos que nós vamos estudar. Nós já estudamos aqui, em domingos anteriores, que Corinto era uma metrópole, era um polo dali da Acaia, ali na Grécia. Era um entreposto comercial famoso.
E como essas grandes cidades, elas têm todos os problemas da pequena cidade, mas ele é exponenciado. E não havia dúvida nenhuma de que a igreja que começou ali em Corinto, era uma igreja nova, ela tinha que ter uma transição da mentalidade que reinava nas pessoas antes de conhecerem a Jesus naquela cidade, e era o hábito, era o costume da cidade. Já era racionalizado pelas pessoas, já era contemporizado pelas pessoas. Mas como isso teria que ser mudado na mente das pessoas? E é sobre isso que o livro de Coríntios trata. E nós já estudamos aqui várias situações. A primeira situação que nós estudamos aqui, no primeiro capítulo, no terceiro capítulo, foi o problema da divisão de grupos e de partidos que os coríntios eram habituados. Eles eram habituados a ser fã e ter os seus ídolos todos e se jactanciavam disso. E nós estudamos aqui no capítulo 1 e 3 sobre a unidade que devemos ter em Jesus. Cada cabeça uma sentença, mas todos pensando e tendo a mesma disposição mental, que é de servir a Deus, de ir para o céu, de ajudar os outros. Ou seja, pode ter a ideia que você tiver, mas na igreja você vai ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental. Você vai controlar isto. Por quê? Porque você recebeu uma coisa que não era hábito em Corinto se falar, a mente de Cristo Jesus. E o apóstolo diz: vocês podem querer se dividir entre Paulo, Apolo, quem for, mas Cristo não está dividido. Como é que vocês são capazes de querer dividir a mente de Cristo? Ele resolve esse problema da unidade. Aí, nós já estudamos também aqui, há 2 domingos passados, sobre a questão de qual é a mensagem central que deve ser pregada na igreja e da igreja para os que são de fora. E aí nós tivemos aqui também esse estudo extraordinário, que nenhum de nós esquece, não é? De que essa mensagem é a mensagem centrada em Jesus e na salvação de Jesus, que para aquele tempo os gregos consideravam loucura e os judeus consideravam escândalo, mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa era a novidade, esse era o evangelho, que Deus interviu na raça humana e mandou pelo seu amor Jesus Cristo. Jesus assumiu a cruz do Calvário. Não importa se a gente acha isso um método gostoso, não interessa, porque nós não temos como resolver isso, mas o Senhor resolveu. E se hoje, se alguém de vocês tem algum método melhor do que a cruz, o sangue de Jesus e a fé, que apresente. E se você acha que você é Deus para constituir a sua própria religião, como chegar ao céu, se vire. Mas você não vai conseguir, porque não dá para a gente formar e não dá para a gente chegar a Deus, chegar ao céu e dominar Deus, senão nós é que seríamos Deus. Para a gente entender um pouco de Deus e poder entender um pouco do céu, Ele que é Deus, e o céu é que se revela, é que desce a nós e nos ensina como são as regras que existem. E essa é a diferença. Tem muita gente seguindo religiões que são construídas pelos homens. Diz assim: eu vou seguir Allan Kardec. Vai, se você achar que merece, se você achar que ele tem céu para você, se você achar que vale alguma coisa depois da morte, se você achar que ele morreu na cruz por você, ele está lá, o túmulo está cheio, vai. Ou seja, a fé não é para a gente encomendar e entregar a pessoas iguais ou piores do que nós. Devemos entregar a quem é Deus, Senhor do céu e da terra, Criador do céu e da terra, que nos fez, Senhor que provou o seu amor e Senhor que provou o seu poder, ressuscitando Cristo na cruz do Calvário, que não morre mais e breve voltará. Domingo passado, um outro problema, resolvido também aqui por nós, era os mensageiros daquele tempo.
Como foi dito aqui, naquele tempo as cidades viviam em função de ouvir discursos, e ouvir palestras, e ouvir filosofias de tantas pessoas e de tantos jeitos. E a carta, no capítulo 4, vem e nos ensina sobre os mensageiros do cristianismo são ministros e dispenseiros da graça de Deus. Eles têm nenhuma palavra própria de si mesmo inventada. Eles são apenas ministros de Deus, ou seja, são escravos de Deus, dispenseiros de Deus, para fazer com que todo mundo que queira caminhar a vida cristã até o céu possam ter a ajuda, o cuidado e o entusiasmo de um mensageiro que tem uma mensagem que é poderosa. É simples, mas é poderosa. Nós vimos aqui o pastor Filipe nos ensinando e mostrando ali aquele vídeo daquela galera, onde lá no fundão do porão estavam lá aqueles que remavam. E a gente imagina, vou achar um ministro de Cristo Jesus, como a gente imagina, vou achar um ministro em Brasília, vou achar um ministro em Washington. E a palavra ministro não é nada mais do que exatamente servo que impulsiona o barco da fé e da salvação, para que todos que queiram caminhar possam caminhar e possam encontrar apoio, não precise parar. E também que somos dispenseiros, ou seja, alimentadores daqueles que precisam ir para o céu. Foram resolvidos problemas muito sérios e agora chegou mais perto de todo mundo. 2 problemas que eram predominantes na sociedade de Corinto e que a igreja, nova igreja, tinha dentro de si algumas pessoas que trouxeram aqueles hábitos da mesma forma como viviam antes e queriam viver dentro da igreja sem nenhuma mudança, sem nenhum resultado. E mais do que isso, queriam que a igreja, que o evangelho, que a mensagem fosse mudada para que pudesse apoiar os comportamentos que existiam neles antes de Jesus. Então, sem nenhuma mudança. Aí o apóstolo vem e diz, então vamos conversar sobre 2 grandes assuntos de Corinto. Atenção, não são 2 grandes assuntos da igreja não só. É da sociedade, é da população. Atenção também para isso. A gente às vezes maltrata muito a igreja de Cristo, porque a gente diz, logo quando vai falar sobre todas essas questões, a gente diz assim, imoralidade da igreja. Que história é essa? A igreja não é imoral. Briga da igreja. Igreja não, só se for uma sociedadezinha, outro nome. Igreja é o nome reservado para aqueles que foram tirados, portanto, do mundo, tem comportamento diferente, ela é identificada como corpo de Cristo. E pode sim, e não existe nenhuma igreja perfeita, mas não é a igreja que peca. Quem peca são indivíduos, ou grupo de indivíduos. Então o que nós vamos tratar hoje aqui é algumas pessoas que, como um fermento, numa massa tão grande, imagine só 2 sacos de trigo sendo dissolvido para fazer 60 quilos de pão. Aí vem o padeiro e coloca um pinguinho de fermento para levedar aquela massa, e a pessoa diz, a massa está toda, não presta. Não é não, é um fermentozinho, ruinzinho, que fica para lá, que fica para cá, do qual a igreja se defende. A igreja se protege, a igreja corrige, a igreja trabalha, a igreja resgata. Mas se não for possível, a igreja corrige, junto com Jesus. Então, são problemas, e a carta é muito aberta para a gente, e nós vamos então, com muita tranquilidade, vamos lá então, para a gente limpar a garganta, gritem comigo se puder. O título da nossa lição é... Isso. Vamos mais forte um pouquinho para dizer que não é a igreja toda que está com problema de garganta, só sou eu hoje. Vamos lá.
O título é... O texto áureo é qual? Que maravilha. Já tá formando o corpo todo para vocês. E uma lição, pelo menos essa, mas você pode tirar muitas outras para a sua vida. Cada qual de nós levará uma lição, uma verdade prática. Qual é essa verdade prática? Isso. O Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal e pratica, que a sociedade acha normal e pratica. Muito bem. Todos esses 2 capítulos que nós lemos, por isso que é bom, você deve ter na sua casa, para a sua família, um manual, tá? Porque ele aqui nos ajuda nisso tudo, organiza. Enquanto você não dá uma olhadinha melhor nisso, você olha a Bíblia toda e diz, é muita letrinha pequena, é tudo juntinho, não tem nada organizado, você não vê. E o que nós fazemos aqui? Nós ajudamos a você ver que a Bíblia é organizada. Logicamente que precisa ler e ler muito para poder ver isso. Então a gente pega e dá para você mastigadinho, tá? Leve para casa, tenha para sua família, guarde em sua casa. Você vai precisar um dia. Esses 2 capítulos todos, a gente resolve ele em 3 pontos. O primeiro é qual? Deixa eu só ver se eu consigo aqui, a dinâmica, vocês podem fazer o que quiser aí, mas se puder também, pode botar aqui comigo aberto para dar movimento lá, senão o pessoal vai ficar pensando que eu estou pedindo uma outra coisa e lá está muito parado. Vê se joga a câmera aqui em cima de mim. Isso, abre muito, bota bem abertão aí, que dá para os irmãos lerem. Isso aqui junto comigo, só precisa isso aqui mesmo, ó. Enquadra aí que ele já leia comigo para dar movimento, tá bom? Senão eu peço movimento aqui e lá fica muito parado. Vai abrindo mais, abre mais. Fechando, melhor dizendo. Não, fechando para mim eu não sei, lá tem que ampliar, né? Vai, então tudo bem, vocês entendem como quiser. O que eu quero é que o pessoal me veja e leia lá. E é isso que eu quero, para eu poder ensinar. Hoje eu vou ensinar a Bíblia, não vou ensinar a televisão para vocês hoje, tá? Pode mais. Pode me cortar, não é problema. Se ficar só minha mão, eu gostaria, só minha mão, não precisa pegar todo. O pessoal me conhece, eu estou mais feio do que quando cheguei aqui. Pode abrir, abre em cima disso aqui o máximo possível, tá? E deixa movimento junto com a gente. Pode abrir mais, tem que ler grande lá, bem grande. Se não der hoje, depois bota uma câmera com boa coisa aí que abre suficiente para movimento. Vamos lá então. Vamos lá. 3 pontozinhos para sintetizar o que nós vamos fazer aqui. Tá bom, estão me avisando que está no máximo do Zoom, mas eu estou acostumado com coisa maior nos outros dias. Não sei se é outra câmera aqui ou o que é, tá? Trabalhe bem isso aí, tá bom? E também, se for necessário depois, pode colocar aqui, que aí eu ando por aqui no movimento e as pessoas ficam olhando aqui, tá legal? Eles vão dar um jeito, eles são bons aí. Não tem problema que não se resolva, não é isso? Então vamos lá. 3 pontos, meus amigos, enquanto eu estou. Resume isso. O ponto de número 1 é qual? A imoralidade. O número 2. E o número 3. Pois é, vocês viram 2 capítulos da Bíblia para a gente entender bem e sair daqui. A questão da imoralidade ou do pecado sexual ou da imoralidade sexual, vamos redefinindo até isso aqui. O problema de companhia, de associações perigosas dentro da igreja e o problema de litígios em cortes seculares. Esses são nossos problemas. O homem e a sociedade de Corinto se gabava, se gloriava
se jactanciava que em Corinto, quem quisesse ter perversidade, permissividade, promiscuidade sexual, o lugar é Corinto. Segundo, todos os processos que andavam por lá, era como se fosse, em termos aqui, supremo. Vão vir aqui para essa corte de Corinto, que é a mais famosa aqui nessa região, e aqui a gente briga, resolve, a gente faz o que for preciso. E eles vieram para a igreja com essa mentalidade. É tanto que o primeiro problema que Paulo combateu foi divisão na igreja. Tem o mesmo parecer. Vamos começar como um só corpo, senão nós não vamos a lugar nenhum. Agora ele vai para alguns assuntos mais detalhadozinhos. Vamos lá então. Imoralidade. Nós vamos estudar imoralidade em Corinto, capítulo 1, verso 1. Pode ler, por favor, para mim? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Pois é, o que Paulo está dizendo aqui, vocês já estudaram isso? Se você tiver sua Bíblia aí, tudo até o capítulo 7, que é o que nós vamos estudar sobre família e casamento no próximo domingo, se Jesus não voltar. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo diz que ele recebeu informação. Ele não estava lá presente, mas recebeu informação fidedigna. E ele citou o nome. Disse, olha, tem uma família, inclusive você respeita o todo. Tem a irmã Chloe. Ela trouxe algumas informações. E eu vou tratar sobre essas informações que ela trouxe. Por isso, Paulo diz, aqui claramente diz, ouve-se. Mas ele diz quem foi que trouxe a informação. Do capítulo 7 para frente, já é uma coisa um pouco mais assertiva. Ele vai dizer, quanto às perguntas que vocês me fizeram, vocês próprios me fizeram. Só que Paulo diz, vocês querem que eu responda as perguntas de vocês, que eu vou responder do capítulo 7 para frente, vou responder sobre casamento, sobre coisas sacrificadas a ídolos, sobre a Santa Ceia do Senhor, sobre dons espirituais, sobre ordem no culto, sobre ressurreição, sobre meus planos em relação a vocês e à igreja, eu vou responder. Mas antes, deixa eu tratar da saúde de vocês um pouco. Deixa eu tratar do que vocês não me perguntaram. Deixa eu tratar daquilo que está comprometendo o testemunho de vocês. E aí ele vem e ele trata disso. Imoralidade tal, ouve-se falar. Ou seja, que até lá fora seria uma coisa espantosa. E já há caso, atenção, caso. Esse caso aqui é definido como um caso. Alguém, não é a igreja toda. Graças a Deus, se fosse a igreja toda, eu não queria fazer parte dessa igreja. E nem Jesus estaria nessa igreja. E nem seria a igreja de Jesus. Mas havia alguém cujo comportamento imoral na sua sexualidade e também em relação ao respeito para a própria sociedade era totalmente repugnável. Que praticava o que você quiser entender como tal, alguns acham que não, um incesto, com a sua própria mãe ou sua própria madrasta, a Bíblia não define, mas com a esposa do pai. Convivia com a esposa do pai. E estava na igreja. E estava na igreja por algum tempo. Desejável a que tivesse mudado de comportamento. E que a palavra e a convivência na igreja tivesse santificado de modo que abandonasse esse pecado. E que a igreja tivesse criado alguma situação para que esta pessoa não funcionasse como um fermento no meio da igreja, estragando a igreja e querendo provar que isso era legítimo para fazer até seguidores seus dentro da própria igreja. Esse foi o assunto que Paulo resumiu. Ele fechou e começou dizendo, começa por aí. Tão complicado como a vida que aquele cristão de Corinto tinha,
E Paulo não citou isso aqui para expor ele. Na verdade, Paulo está tratando aqui da saúde da igreja, dizendo assim: tão vergonhoso quanto é esse tamanho e esse tipo de pecado para uma pessoa e para a sociedade, maior é para uma igreja que não cuida disto, que não trata disto, seja para mudança, para conversão, para comportamento do indivíduo ou para mostrar, provar que ela não é conivente com esse tipo de pecado. Isso que Paulo está dizendo, mereceu aqui tratar disso, porque a lição é para todos nós. E aí é que eu digo, não é a igreja toda, era o pecado localizado, que Paulo diz, a igreja tem que demonstrar que ela é saudável, dando oportunidade a quem quer mudar de vida. Mas para quem quer permanecer com prática de pecados, sem nenhum temor a Deus, comprometendo o testemunho, e quem quer ir para o inferno dentro da igreja, a igreja tem que dar um choque, para ver se a pessoa acorda. E o lugar dela não é se sentir bem dentro da igreja, sem mudar de comportamento. O lugar dela a igreja é o lugar onde a gente é transformado, deixando lá fora aquilo que não presta e feitando aquilo que presta. Vamos então, fornicação, adultério e prostituição. Vamos lá. 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Minha gente, isso aqui é só um capricho. Vamos lá. O gênero é imoralidade. A imoralidade pode ter a amoralidade. Nesse caso aqui, a gente definiu um pouco na Bíblia, que é o pecado sexual, a imoralidade sexual. Mas dentro desse gênero tem algumas espécies, que é só o resultado, em tese, é o mesmo. Mas, para a gente conhecer, por uma curiosidade, em relação a Deus, pecado é pecado, nós colocamos aqui. Quando a gente ler a Bíblia, é possível a gente fazer diferença nessas 3 espécies ou categorias. Fornicação é o tipo de pecado sexual que é cometido entre pessoas descomprometidas, não casadas. Adultério é o pecado cometido entre pessoas que uma ou as duas são casadas. E prostituição é o pecado sexual cometido por comércio, por troca de dinheiro, por pessoas que vivem vendendo a sua moral. A Bíblia tem palavras no original que ajudam a gente a entender melhor isso, mas essa é a questão toda que aí está para que nós percebamos. A revista trata muito mais disso, não me convém tratar mais do que isso. O que interessa mesmo hoje para a gente alguém vai dizer assim, bom, eu não me prostituo, então eu não estou pecando, mas eu adultero, é um pecado menor. Bom, será que o é, né? Outro vai dizer assim, eu não adultero, porque eu não sou casado, não me caso, mas eu vivo com tantos homens e tantas mulheres, então o meu pecado é o menor de todos, eu só sou um fornicador. Será? Todos eles são pecados sexuais que se praticam, e então precisa ter um pouco de tratamento disso. O velho fermento, vamos lá, 5-8, por favor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está trazendo aqui uma ilustração, uma figura de uma história muito conhecida já naquele tempo, né, que é a história da Páscoa, que quando aconteceu a Páscoa, o Senhor Jesus orientou o povo de Israel a que não comessem pão levedado com fermento, por várias razões. Uma das razões era que saíram rapidamente e levava tempo para levedar a massa, se fosse esperar, perderia a oportunidade. Uma outra razão de não comer era exatamente para demonstrar como é que a gente pode separar as coisas e a gente pode fazer de coisas que são muito boas aquilo que a gente quer. E todo mundo sabe, quem trabalha com cozinha sabe que você pode ter a massa mais pura possível, você coloca qual fermento quiser, torna ela da cor que quiser, do jeito que quiser, do jeito que faz. E a Bíblia estava mostrando, olha, sustente o que é básico, sem adulterar, sem mudar muito aquilo por uma questão própria de pureza. E então o apóstolo disse assim, ei gente, assim como Deus mandou o povo de Israel, vocês conhecem a história, Jesus mandou que nós, os cristãos, deixássemos o velho fermento do mundo, as coisas que nos destroem, as coisas que nos separam de Deus. Atenção, eu nunca gosto da gente dizer assim, o pecado, porque o pecado nos destrói, é verdade. Pecado porque, não, pecado por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, é verdade. Alguns outros dizem, o pecado porque Deus não quer, a verdade. Mas o pecado, Deus não quer, porque não presta. Não presta para você, porque destrói você. O pecado não contamina Deus. Deus não se torna menos santo por causa do teu pecado. O pecado é um problema teu, que deu muito trabalho para Deus resolver, mandando o seu filho na cruz do Calvário. Então trate do seu problema e não fique pegando esse problema todo e querendo dizer que você é senhor de você mesmo e que você é que faz. Na verdade, nós estamos com... esses dois assuntos são assuntos do dia a dia nosso hoje. Por exemplo, o que mais se fala hoje, eu não sei se só eu que estou ouvindo isso, mas eu estou ouvindo isso demais. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. O Supremo fala isso, os juízes. O Congresso diz a mesma coisa. O que é pior, o Congresso diz quando quer votar, por exemplo, eu até esqueço o nome, né, que é... E os tribunais, quando querem... Não, mais do que isso. Quando querem votar, o direito de homens e mulheres adultas ter relação sexual com crianças. E o tribunal está discutindo e alguém diz assim, vamos ver o que vai sair da cabeça desse juiz. Que doido isso. O Congresso está discutindo se é isso possível e se o Congresso resolve um problema que não tem solução. Porque quem nos fez foi Deus, o segredo está aqui dentro da gente. O Congresso pode dizer que é, o Supremo pode dizer que é, e a pessoa não vai presa, mas ela está presa pelo seu pecado, e o pecado destrói a consciência, a vida. A pessoa se mata, a pessoa mata outro, a pessoa fica violenta, porque o princípio da lei de Deus está dentro do homem, não é de fora para dentro que a gente vai mudar. O ser humano pode ser ruim como for, mas ele é bom, porque dentro dele ele tem uma razão, e a razão é o cachorrinho de Deus, é a campainha de Deus, e ele diz assim, e a lei me diz que eu posso fazer ou fazer, ele vai fazer, mas a consciência dele diz, a lei me diz, mas a minha consciência pediu que eu não fizesse. E você, se entregar a sua vida, só a mão da lei dos homens, você vai ficar mal com você. Quando você for dormir, quando você estiver perto da eternidade, você diz, o que é que eu fiz? Mas estava tudo legal, de acordo com a lei do meu país, mas a lei pode ser injusta. A lei pode ser injusta, pode ser a letra da lei só. Você resolveu por isso. E aí, nós estamos caminhando. Vamos lá para frente? Associações perigosas, os que se prostituem. 5:9.
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Vamos ler um pouquinho mais, só para a gente completar o raciocínio, verso 10, por favor. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. O verso 10. E agora vamos aproveitar logo para o segundo ponto, aos que se dizem irmãos, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Domingo passado, quando nós terminamos aqui nosso culto, um querido irmão meu aqui me deu um abraço. Ele sempre me dá um abraço. Ele disse assim: pastor, ficou mais claro ainda depois da lição que foi dada aqui, o adágio popular que diz: dize-me com quem tu anda e direi quem tu és. Da Bíblia dizendo mais perfeitamente, a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, quando você quer se sentir confortável, você quer que todo mundo seja igual ou pior do que você, para você ser o melhor. Então você quer criar um ambiente onde todo mundo seja como você é, para a sua consciência não lhe pedir mudança, né? Não lhe pedir mudança. E quando se trata da igreja, ou um comportamento externo vem e é assimilado e muda a igreja, ou a igreja, na autoridade com o Senhor, disciplina aquele comportamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não se associe com quem vem de fora, entra na igreja e quer mudar você, a Bíblia e a igreja para se sentir bem, para se justificar e dizer: não sou só eu, é ele também. Não sou só eu, é o pastor também. Tudo bem, isso vale no meio da sociedade um pouco, mas vai me justificar acusar outra pessoa e achar outra que é tão ruim quanto eu, que vai para o inferno quanto eu, que está tão mal quanto eu? Ou eu vou procurar um ambiente onde eu possa ser ajudado e abençoado por Deus e pelos irmãos a fugir desse comportamento, me distanciar dele, porque meus amigos mal me levam para a bebida, me levam para a droga, me levam para a imoralidade. Presumes que indo para servir a Deus e na igreja, não. Mas Paulo disse: tem deles que querem mudar os valores da igreja, então eu estou dizendo que com esse vocês não convivam. Se continuar insistindo a ponto de comprometer o testemunho teu, evita fazer uma refeição. Até Deus me deu a graça de ser pastor, estou aí completando 45 anos, mais 65 anos de vida. Eu era muito novo quando eu assumi o pastorado da igreja. Deus me colocou em Manaus, 39 anos de idade. 29, meu Deus, 29, 39 aqui em Belém. E eu enfrentei um primeiro problema. Qual foi o primeiro problema, mais ou menos nessa ordem que eu posso dizer para você? O primeiro deles, naquele tempo, começou a Zona Franca. E começaram as primeiras motocicletas, Hondas e tal. E, claro, os rapazes da igreja, alguns da igreja, outros recém-chegados, que tinham dinheiro, já trabalhavam, compraram aquela Hondinha 90. Mas era o espetáculo. Eu não podia, a maioria dos nossos jovens não podiam. E um desses rapazes, ele já era militar, ele comprou a motocicleta e ele começou a dar uma de galã. De que, como vocês sabem, naquele tempo, hoje, menos ainda, mas naquele tempo, quem tivesse motocicleta era um galanteador, que dava garupa para as moças, que queria dar carona para as moças da igreja, mas para ser impróprio no comportamento, e o cara todo charlando, como nós dizemos aqui, eu aprendi aqui, né? Torado, machado na motocicleta, brrr, motocicletazinha, pá.
engrossando lá a descarga, porque era tão fraca. E um dia ele chegou comigo e disse: Samuel, rapaz, não perde teu tempo, como é que você... Da igreja, hein? Como é que você se dedica ao pastorado? Você é um cara elegante, você está dizendo que você não vai usufruir das coisas que existem no mundo, como é que você tal. E ele comigo dizendo isso. Aí ele disse: não, porque eu, de vez em quando, eu ando com uma moça, ando com outra, e eu olhando para ele, eu digo, porque ele era meu amigo antes. Ele achava que ele podia utilizar-se daquilo para me mudar. Já pastor, olha o mesmo dilema que está aqui. É muita presunção do diabo, né? Mas o cara era elegante, o cara estava com a bicicleta, com a motocicleta dele. Passou o tempo. E ele veio falar comigo chorando. Ele disse: Samuel, me ajuda. Eu disse: o que é? Quase eu digo o nome dele. Ele disse: rapaz, eu estou morando num quarto, dinheiro não me falta, sou livre, mas eu estou morando num quarto tipo cachorro abandonado. Eu queria tanto ser feliz como você é com a sua esposa Rebeca e seus filhos. Ele disse: eu gostaria tanto. Estou morando num quartinho, ninguém cuida de mim, estou ficando velho, vou morrer aí como um indigente. E eu digo: mas... E aquela proposta que tu me dissesse que tu era o cara mais feliz do mundo, que tu estava fazendo tudo certo, que eu, ou os crentes, ou os teus amigos na igreja estavam perdendo tempo. Ele disse: rapaz, você sabe, eu já conheci muitas mulheres, já comprei, já fiz. Eu não me caso, porque eu não acredito que nenhuma mulher preste. Ele disse isso para mim, com respeito às mulheres que estão aqui. Mas não vai muito longe essa história dele não, que vocês vão se alegrar por isso. Eu não confio em nenhuma mulher, por isso eu não caso. Eu falei: quer dizer, meu amigo, que tu foi tão profundo no teu abismo, que tu trouxesse todas as mulheres para o teu abismo, para onde tu estás, tu chegasse a essa conclusão é totalmente errada. 99,9% das mulheres, tanto quanto os homens, são mulheres abençoadas e dignas. Tu precisa te casar. O pecado te encontrou, o pecado te achou, demorou muito, mas te achou. Aí um dia ele veio e disse: Samuel, faz meu casamento. Eu digo: eu vou fazer. Que tal? Parabéns. Quando eu fui conversar com ele e com a noiva, eu percebi que a noiva estava se sentindo muito acuada, muito... Sabe o que ele fez? Ele foi numa tribo indígena do interior e escolheu uma indígena, nem conhecia, nem namorou com ela, trouxe porque disse: esta é uma mulher pura, que não viu sociedade, que não estudou, que nada. Essa, portanto, é uma mulher que me servirá de esposa. Nesta eu posso acreditar. Olha onde o pecado vai levando as pessoas. Foi duro, mas eu não podia deixar de fazer o casamento, até porque imaginava, tratei a esposa, tal. Logicamente que o casamento durou um pouco, mas não foi muito longe, porque um abismo abre os outros, abismo que a gente quer. E as pessoas, ele estava convivendo dentro da igreja. Posso dizer uma última coisa para vocês? Eu sou prático, vou terminar no meu tempo. Existia na igreja que eu servi como pastor, um cidadão. Esse cidadão, ele era muito bem de vida. Ele era um senhor já maduro. Eu me lembro bem dele porque ele foi a primeira pessoa a comprar uma máquina de bater açaí aqui em Belém e levar para Manaus. E formar uma empresa de bater açaí em Manaus. Ele era crente de uma família grande nossa lá da igreja. Ele se sentava no primeiro banco da igreja, bonito, ele vinha só com roupa de grife, ele tinha tudo o que precisava, e ele sentava ali, todo garboso. E eu pastoreando a igreja, tendo ele em boa conta,
comecei a ouvir de moças da igreja que tinham sido galanteadas por ele, compradas, induzidas, ou por fraqueza mesmo, consciente. E começou a ser um assunto muito consistente. Família me procurar dizendo, olha, aquele cidadão está sentado na frente da igreja. Olha só, alguma família descrente também. Eu novinho, 29 anos, pastor, pedi para conversar com aquele irmão. Aí eu cheguei com ele e disse, meu irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem, família, meus parentes, tinha até um parente pastor, a empresa, está tudo bem. Eu disse, olha, eu queria conversar contigo uma coisa. Tem chegado aos meus ouvidos isto. Ele se assustou e disse, pastor, é isso mesmo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor não pode fazer nada comigo. Eu não me batizei. olha a saída do diabo. Eu nunca me batizei para poder ficar dentro da igreja, fazendo isso sem a igreja ter como me pegar e me disciplinar. Aí eu olhei para ele, ele disse, eu nunca me batizei, pastor. Eu também nunca casei. Então não tem jeito. Eu digo, pois eu vou te disciplinar hoje à noite, meu irmão. Ele disse, mas o senhor não pode, eu não sou batizado. Eu digo, como é que você, dentro dessa igreja, senta no primeiro banco, passando por crente, você tem uma vida toda promíscua, enganando mocinhas dentro da igreja? Meu irmão, pode ter certeza que eu vou fazer disciplina. Naquele tempo a gente podia fazer, porque hoje vai para a cadeia, né? Se fizer no público, mas a gente faz ainda. Tem disciplina na igreja. Não tem como você pensa que quer, porque a igreja não pode, senão vai lá para o juiz pega, manda vender isso aqui tudinho para pagar uma indenização a um pecador e uma pecadora que dentro da igreja quer viver como um demônio. E olha, eu fiz. 2 meses depois ele veio pedir perdão e casou. Graças a Deus foi para o céu, mas eu entreguei para o diabo durante 2 meses para ver se ele sentia falta. Ele sentiu falta e voltou. E foi restabelecido, porque ele pensava que poderia viver na igreja como no inferno. A diferença de Paulo aqui é esse: os que se prostituem e os que se dizem irmãos. Os que se prostituem lá fora, Paulo diz, Deus julgará. Aos que já queimaram a etapa da salvação e dentro da igreja querem viver como imorais, prostitutos, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. E a igreja não pode deixar você ir para o inferno sem lhe alertar, sem lhe dar um choque, sem lhe chamar a atenção para alguma coisa. Não pode. Vocês não podem me deixar ir para o inferno se eu estiver fazendo coisas que me levarão ao inferno. Vocês podem me pegar e podem e devem fazer, porque vocês são meus irmãos, porque eu estou trazendo podridão, câncer por corpo que vai afetar vocês, o testemunho de vocês. Paulo disse isso. Cuidado com irmãos e irmãs que disfarçadamente querem ter o privilégio de serem imorais com moças da igreja. Olha, o imoral quer ser um pouquinho santo com a moça da igreja. E a imoral quer ser um pouquinho santo para dizer, não, mas é com o rapaz da igreja. Pode ser com quem for. Afastando o malfeitor. Eu já disse para vocês aqui, até na prática, como é que nós tratamos disso naquela época. A igreja, hoje, igreja grande e tal, a gente não pode fazer como era naquele tempo, né? E nem tem interesse de fazer. Só para você ficar sabendo que a gente não é mole, né? Eu vi, no meu tempo, lá no interior da Amazônia, era um pastor que foi daqui, chamado Silva Rufino, ele era um homem duro. A gente mandava ele só para lugar onde a igreja católica e as pessoas não deixavam ter igreja evangélica. Ele era fortão. E ele era meio cangaceiro que aceitou Jesus lá no Nordeste. Ele ia para lá, fortão, e ele abria trabalho em tudo que era lugar onde ninguém podia ir. Mas depois ele se tornou um pastor da igreja, e eu fiquei horrorizado. Porque era um culto daqueles cultos que os mais velhos aqui lembram, culto de ceia. Ninguém entrava se não desse cartão de membro. Não podia entrar no culto, não. Tinha que mostrar o cartão de membro. E entrava, e naquele culto,
os irmãos eram desligados ou disciplinados ou excluídos. Tinham que dizer qual o pecado que foi cometido e eram excluídos em público, o que era naquele tempo interessante, porque pelo menos tinha publicidade. E dizia qual era o pecado. E quando era a ceia, antes da ceia, quem quer pedir perdão e reconciliação, vinham os irmãos todos e tinham que dizer que estavam pedindo reconciliação e por qual pecado. Eu vi 2 pastores naquela época, que estou dizendo só para vocês perceberem, porque alguns podem dizer assim, tem gente aqui, cadê para a gente não disciplinar? Cadê o pastor corajoso? Calme. Um deles, uma irmãzinha veio, querida, isso aqui está, minha irmã cantava no coral, ela não roubou, não matou, só adulterou, vocês querem perdoar? Vocês querem uma disciplina dessa de novo? Isso era assim antigamente. Esse outro pastor, veio uma irmãzinha do interior, estava lá, numa cidade do interior, e ela veio com uma criancinha. E ela era uma senhora escura, estava lá e disse assim, vocês estão vendo aqui essa irmãzinha? Ela pegou, foi por aí andar com os machos aí, e gerou aí esse macaquinho, e agora ela está aqui para pedir perdão, vocês querem perdoar? E lá no interior, a igreja deu glória a Deus, porque quanto mais pesado batia, mais parecia santidade do pastor e da igreja. Então, isso não existe. Para nós não existe. Mas existe a forma, sim, de corrigir o malfeitor. O malfeitor. Como é que se corrige o malfeitor? Vou dizer para você rápido. Para Deus, atenção. Para Deus, a disciplina é assim. A mais importante e eficaz correção e disciplina é a pessoal. Ninguém me viu pecando, mas o meu espírito, o Espírito de Deus está dentro de mim e diz, você pecou. Então, se arrependa e seja perdoado. É essa. Dentro de ti está aquele pastor. Dentro do seu coração, não precisa ninguém lhe ver. Você é um homem que tem o Espírito de Deus e a Bíblia diz, não extinga o Espírito, não mata o Espírito que está dentro de ti. Pecou. Ninguém precisa dizer, você não é perfeito, eu também não sou, você peca. O problema não é pecado. O problema é conivir com o pecado. O problema é abrir portas para mais pecado. Quem conversa e deixa, alcança misericórdia. Por isso que a Bíblia diz, Coríntios capítulo 11, na hora da ceia, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como, não é o pastor que tem que descobrir teu pecado, não é tua esposa e nem teu filho, dentro de ti, tem Deus para te ajudar, e mais, não está para descobrir teu pecado, para te lançar a mão e te mandar no inferno, não tem nada disso. Ele está contigo para perdoar teus pecados, para te ajudar, para te salvar. E o crente saudável não é o crente que não peca, não existe nenhum, não é o crente perfeito, não existe nenhum. Se alguém perguntar quem pecou hoje, eu levanto minha mão. Se alguém perguntar quem vai pecar amanhã, eu levanto minha mão. E se você disser, se você não me quiser como pastor, se você quiser que eu seja um hipócrita, arranje outro, porque eu não sou anjo. Eu tenho pensamento, eu tenho palavra, eu peco, eu luto contra o pecado. Nenhum de nós é perfeito, mas o sinal de um crente saudável, perfeito é, quando o pecado vem, ele não esconde. Ele não brinca, ele não conive, ele é como se fosse um câncer, um espinho que entra nele, ele tira, ele resolve diante de Deus. Essa é a primeira. Você, meu irmão, você, não precisa de ninguém. Deixa eu lhe dizer, o pecado que se revela para outro aqui, não é pior do que o pecado escondido. O pecado escondido é que vai te levar para o inferno, porque pode ser que no dia que você for chamado, Deus não vai te levar cheio de pecado, porque no céu não é lugar de pecadores que estão pecando a vida toda. Quando a gente diz, eu quero viver uma vida de pecado, do jeito que eu quero, tem um lugar muito bom para ti, o inferno.
preparado para o diabo e seus anjos, que não queriam nada de felicidade, só queriam fazer o que queriam. Lá é que o pecador vai se sentir bem no meio de todo mundo. Aqui no céu é outra coisa. É um presente para quem quer ser feliz, correto, honrado diante de Deus. Diga comigo, disciplina pessoal. Isso está em Coríntios capítulo 11, 28. E em Mateus capítulo 18, verso 15 a 17, tome nota porque eu tenho que findar, está a regra de Jesus sobre um irmão, uma irmã que erra e que peca. Jesus disse assim: se você ver o seu irmão pecar, você que viu, vai a ele e conversa com ele. Se ele se arrepender, salvastes o teu irmão. Atenção, primeira disciplina, eu sozinho, ninguém viu, o Espírito de Deus viu, e ele me disse, e eu não vou brincar e não vou enganar Deus, o Espírito de Deus, eu vou resolver esse problema com ele. Segundo, você não sentiu isso, já está pecando talvez mais tempo, perdeu o temor, mas um irmão viu. Aí o irmão viu, aí diz assim, vou lá com o pastor, a Bíblia não diz isso. Todo mundo às vezes vem comigo aqui, pastor fulano, eu digo, você conversou com ele, eu digo, vou te dar a chance de você não estar pecando igual ele. Vai conversar com ele, depois vem aqui comigo. Porque a Bíblia diz, se você viu o teu irmão, vai a ele. Resume, circula esse pecado antes que ele fique muito grande, destrua teu irmão e conversa. Se teu irmão entender e se arrepender, salvar-te teu irmão. Nesse capítulo, Jesus diz, se ele resistir, atenção, irmão dentro da igreja, que se diz irmão, pastor, seja quem for, se ele resistir, convida mais uma testemunha e vai com ele para que diante de 2 ou 3 testemunhas fique estabelecido, ele saiba que você quer o bem dele. Se ele não se arrepender, traze-o à igreja, palavra de Jesus, capítulo 18, 2, traze-o à igreja. E se ele não se arrepender, diz Jesus, considera-o como gentil ou publicano. Devolve a sensação do coração dele de que ele não é parte mais da igreja. Atenção, antigamente fechava a porta e não deixava entrar. Os irmãos iam servir a ceia e dizer, você não. Aqui não existe isso e nem deve mais existir. Porque você é responsável pelo seu pecado. Quem viu pode lhe ajudar. Um grupo de irmãos estão lhe ajudando, não estão lhe perseguindo. A igreja pode te ajudar. Mas se você não quiser, não tem quem proíba que você entre no templo. É contra a lei hoje. Mas você pode entrar no templo e se sentir estranho. Gentil quer dizer voltar ao estado que era para ver se sente saudade e deseja voltar com um novo pensamento para servir a Deus. Atenção, a igreja não disciplina ninguém para mandar para o inferno. A igreja disciplina alguém quando alguém tem ainda possibilidade de voltar para Deus. Deus não bota ninguém no inferno, pastor não bota ninguém no inferno, mas você sabe, quando você não tem um choque, você diz assim, não, eu vou continuar vivendo. E isso é o que a igreja faz. Até hoje se faz também. Fique em pé comigo, vamos concluir orando ao Senhor. Sofrer e causar injustiça quando ocorreu o judiciário e fé, tem muita gente, era um outro problema. Esse é mais simples de resolver. E a gente nem precisa ensinar tanto. Deixa eu dizer para vocês, essa semana, desse tipo de problema, eu tratei de uns 4. É o gabinete pastoral que dá mais trabalho. A pessoa chega lá e diz assim, pastor, minha família está se desfazendo. Eu disse, ótimo, vamos orar. E meu papel é ajudar a restaurar a família. Não, já fui no advogado, no tribunal. Pastor, estou só chegando aqui para te dar a notícia.
2 irmãos têm um problema de negócio e o pau quebra. E chegam: pastor, o senhor tem que disciplinar aquele irmão, tem que disciplinar aquele, mas por quê? Por isso, por aquilo outro. Eu falei: vamos conversar, eu vou conversar com ele, depois a gente conversa juntos, vamos orar juntos, vamos pedir a Deus a saída. Ele disse: não, pastor, já está a sentença, já está em recurso no tribunal, não precisa eu ensinar isso para vocês. Os juízes que não são cristãos, as cortes, sabe o que eles fazem? Ele diz assim: vai ter uma audiência de conciliação. O juiz humano secular coloca os dois para dizer: vocês querem um acordo para não demandar 10 anos, para não botar 1 milhão de processos na mão do juiz, que não conhece você, que não sabe dos seus valores, da sua fé. E a igreja, o povo de Deus, enchendo os tribunais, sem antes conversar o irmão com a irmã, sem antes procurar alguém que lhe mereça confiança para ajudar, sem antes pedir de Deus sabedoria, sem antes pensar se o perdão resolve isso tudo. Depois vai para o tribunal e se lascam no tribunal, porque tem que pagar advogado, tem que pagar juiz. O dinheiro que ganha nem resolve às vezes a questão do tribunal, e a igreja fica toda esfacelada do irmão que não pode ver o outro. É o que a Bíblia está dizendo. Pode ir à justiça? Pode. Em último caso, procura Deus, procura conversar com o irmão. Será que tem alguém na igreja? Será que o pastor não merece ouvir um problema que vocês não estão em situação de resolver e poder? Vai logo lá para o tribunal, vai logo para lá. Um dia, 2 irmãos me procuraram no gabinete. E entrou um, e entrou outro pelo outro lado. Disse que não queria ver o irmão que vinha. E entrou dentro e meteu a bronca naquele irmão e disse: pastor, hoje o senhor vai fazer justiça, e esse irmão, o senhor vai me dar razão e tal. Eu olhei para ele e disse: tá bom, meu irmão, deu uma saidinha ali, parece que o senhor está com razão. Aí o outro entrou: pastor, hoje eu vou sair de alma lavada aqui. Eu disse: parece que o senhor está com razão também. Aí os 2 saíram e um perguntou para o outro: tá aí, viu, pastor? Que pastor mais? Ele disse: não, o que foi que ele disse para ti? Ele disse: parece que tu está com razão. E para ti: parece que eu estou com razão também. Entraram os 2 no gabinete, mas brabo. Aí discutiram, eu digo: você está com razão. Aí o outro também, eu digo: você também está com razão. Quando vocês quiserem resolver o problema, aqui é o lugar. Estiver disposto a conversar, a pensar, a perdoar, a sofrer algum dano, a deixar que a fé que vocês têm em Deus ajude a resolver problemas de modo pacífico, de modo que é bom. Não é renunciar direito não, mas às vezes pode renunciar. Então, quando é que vai para lá? Vai para lá quando não tem saída. Tua oração, conversando, dando uma chance para os irmãos, para alguém da tua confiança ajudar. Quando for para lá, ainda tem a saída. Hoje todo mundo sabe, eu não sei como é que chama aqui, tem um tribunal de arbitragem. Os tribunais não querem mais resolver problema lá do jeito que está resolvido. Foi criado um outro tribunal de arbitragem. Sabe o que é isso? Você escolhe uma pessoa que não é juiz e tudo desses tribunais e diz: essa pessoa vai ser o mediador entre eu e o outro na minha confusão. Só que esse tribunal também cobra muito dinheiro, mas não é tribunal. A justiça humana está ensinando que tem que ter mediação, que pode se resolver isso, e a gente aqui vai para lá. Eu já tive chamado de testemunha, incrivelmente, por irmãos me colocaram de testemunha em litígio entre eles na Buana. Eu fui. Alguns eu fiquei envergonhado, porque o juiz não entende nada da gente. Ele disse: eu não entendo como é que vocês que dizem que são crente, oram e perdoam, vêm brigar, é uma briga besta dessa aqui, que se resolve aí de qualquer forma. Eu já vi juiz dizer isso. Olha o que ele disse: eu não entendo. Não entendo o Deus de vocês, não entendo vocês que não resolvem uma briguinha dessa. Eu já vi outro juiz. Eu fui na audiência. Sabe o que ele disse? Ele disse: pastor, me dê um jeito aqui de resolver isso. Pastor, eu não quero perder 5 anos aqui com esse problema, porque eu vou ficar aqui 5 anos, eu faço isso, aquilo. Aí quando chega aqui, ele diz assim: olha, nós somos crentes, somos irmãos, nós resolvemos perdoar um ao outro, e eu trabalhei 5 anos, e o miserável veio aqui e disse que perdoou o outro.
Por que não perdoa logo antes? Por que não usou a alternativa divina do perdão, da conversa? Por que não usou antes? Oh, meus amados irmãos, que bênção ver vocês aqui. Que mundo é aquele que está lá fora? E como nós temos oportunidade de ter um adicional, Jesus. Nenhum de nós é perfeito, mas cada um de nós pode agir nessa circunstância da moralidade, nessa circunstância de litígios e brigas, como um cristão. Primeiro, tente, como cristão. Só no final, deixe que os outros tenham trabalho com você. Porque a Bíblia diz, quem vive no Espírito não está debaixo da lei, não é revolta, está debaixo da lei. Mas a Bíblia diz, quem vive no Espírito, a lei não lhe regula. Sabe por quê? Porque os valores são tão mais altos que não precisa da lei. A lei é para o hipócrita, a lei é para o frágil, a lei é para o humano. Leiam Gálatas 5. Os que andam no Espírito não estão debaixo da lei. Porque o seu padrão é tão mais alto que a lei foi feita mais para o bandido, não foi feito para o homem correto. Foi feito mais para o outro, não foi feito para aquilo. A lei, não são escravos da lei. Quantos aqui amam Jesus? Quantos amam a família? Quantos acham que o céu tem uma proposta boa de felicidade nesta vida e na vida futura? Tomara que você saia daqui certo disso. E Deus os abençoe a resolver os problemas. E ame a sua família, ame sua esposa. E moças e rapazes, se animem para formar a família, serem respeitáveis. Porque ser feliz significa obedecer os padrões do céu. Ninguém perde por ser do céu. Se você quer assim, levante sua mão para o céu e diga: Jesus, eis-me aqui. Me abençoa, me ajuda, me santifica e me dá graça para ir para o céu. Eu, minha família, louvado seja o teu nome. Amém.